Olá, o programa 1 de Ciência de hoje começa uma jornada pelo mundo pré-histórico. Por milhares de anos, um fóssil, um vestígio de um animal ou vegetal, pode se manter no ambiente naturalmente conservado com as suas mais específicas características. E no programa de hoje, conheça a paleontologia. É a ciência que estuda o mundo pré-histórico e a vida há milhares de anos. Paleontologia é o estudo sobre o vasto documentário da vida pré-histórica. Paleontologia significa o estudo sobre a vida antiga, do grego palaios, antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa o estudo. A paleontologia é a ciência que estuda os restos de organismos, de animais, de vegetais ou vestígios deles, muito antigos. E estuda só isso? Não. A paleontologia não é descobrir um fóssil e fazer a descrição desse indivíduo, comparar com os atuais e dar um nome. Professor, explica pra gente agora um pouco sobre como funcionam as principais ferramentas de um paleontólogo. Bem, essa é uma peça grande que nós coletamos também lá no estado do Paraná. Nós vimos aqui vários fósseis e de que maneira que nós tiramos. Então nós utilizamos esse martelo, que é um martelo estratigráfico, ele tem que ser largo assim, e utilizamos essa espátula. Uma peça como essa, da gente verificar a posição que ela estava no barranco, tanto no afloramento, a gente consegue ver que tem aqui diversos tipos de indivíduos. Esse aqui é um indivíduo muito primitivo, que ele existiu até cerca de uns 250 milhões de anos. O trabalho do paleontólogo se divide em duas partes. Uma em campo e outra em laboratório. Quando a gente vem com o fóssil para o laboratório, a gente diminui o tamanho do martelo, Então começamos a usar ferramentas menores. Esse martelo a gente usa exatamente com a espátula para reduzir peças, para abrir ainda peças que estejam espessas, Então já é uma ferramenta mais delicada. E esse aqui é o que a gente usa, é uma pena que a gente usa depois para codificar o fóssil. Certo. Porque para inserir na coleção ele tem que ter um número, tem que ter um código para estar dentro da coleção. Ela me ajuda exatamente a não destruir o fóssil, a poder trabalhar com o indivíduo sem destruí-lo. Então, essa é a ferramenta do paleontólogo. Diversos recursos auxiliam o trabalho do pesquisador para que a perfeição atinja os mínimos detalhes. Com o tempo, as diversas ramificações da profissão de paleontólogo foram surgindo e se aperfeiçoando. Os especialistas, eles tem uma determinada área. Então, por exemplo, se é um especialista de invertebrados, Mesmo dentro dos invertebrados, da paleobiologia dos invertebrados, ele é especialista de um único grupo, por exemplo, de molusca ou então de equinodermas, Então, as especialidades, elas deixam o pesquisador bem limitado. A paleontologia moderna é uma ciência dinâmica. Ela está conectada com diversas outras áreas do conhecimento. Ela procura entender, por exemplo, como funciona a física da Terra, a sua geografia,
seu clima e seu ecossistema. Paleontologia não é descobrir um fóssil e fazer a descrição desse indivíduo, comparar com os atuais e dar um nome. Mas nós também nos preocupamos em saber como é que aquele indivíduo vivia. Como é que ele se relacionava com os outros indivíduos que ocupavam aquele ecossistema do passado, né? E muitas vezes esses fósseis nos dão até evidências de climas. O programa Ciência dá uma rápida pausa e você vai conhecer em instantes o Museu de Paleontologia da Universidade de Guarulhos. Não saia daí, o programa Ciência volta já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Borboleta! O programa Ciência está de volta e agora eu deixo uma pergunta. O que você sabe sobre a prática da paleontologia? Saberia reconhecer os principais objetos de análise de um paleontólogo? Bom, digo isso porque diversos equívocos são cometidos com alguns termos da paleontologia e até mesmo com alguns objetos de estudo neste campo. Mas a professora Maria Judite nos auxiliará na compreensão desses equívocos. Olha, em geral, o paleontólogo e o arqueólogo são facilmente confundidos, né? Eu sou paleontóloga. Sempre é entendido como arqueólogo, talvez porque o arqueólogo seja uma profissão mais famosa, né? Mas, em geral, o arqueólogo, ele trata do estudo dos restos que são encontrados e relacionados com o homem, tá? O homem pré-histórico. Bem, é lógico, o arqueólogo vai estudar tudo isso? Ele vai estudar sim, mas principalmente o homem, os restos dos homens primitivos, né? Mas existem outros organismos que aparecem juntos. Às vezes nós temos ossos de animais, né? E em geral esses ossos de animais que viveram naquela mesma época com esses homens primitivos, eles são estudados por paleontólogos. Então, veja bem, o paleontólogo e o arqueólogo muitas vezes se juntam para poder fazer um trabalho conjunto. O Museu de Paleontologia da Universidade de Guarulhos conta com diversos itens em seu acervo e a professora Maria Judite nos ajuda a compreender cada um deles. Esse é um museu que a gente deixa exposto, né, para os visitantes, né, e para os alunos também. Mas, em geral, a gente recebe visita de escolas e eles sempre querem ver alguma coisa. Então, nós preparamos esse museu que, de uma certa maneira,
mostra uma boa parte dos grupos de fósseis, né? Por exemplo, essa peça aqui. Essa peça está cheio de fósseis. São braquiópodes, também tem duas valvas, e esse material é do Devoniano, tem 400 milhões de anos. Essa é uma peça do Jurássico da Alemanha. E o que nós temos aqui? São talos de crinoides. Eles existem até hoje, lógico, espécies diferentes das atuais, né, das que existiam no passado. Esses são os cefalópodes muito bonitos, mas mais primitivos que esses. Esses são do Devoniano de Marrocos. E esse aqui, que é um dos mais bonitos que tem, que muitos deles chegaram a atingir 3, 4 metros de tamanho, também é do Devoniano de Marrocos. O Devoniano fica há 400 milhões de anos atrás. Aqui nós temos alguns fósseis de vertebrados lá do Araripe, da bacia do Araripe, portanto do Cretáceo, cerca de uns 110 milhões de anos atrás. Esse aqui é o casco de uma tartaruga fóssil, também lá do Araripe, com a mesma idade que o anterior. Aqui, só para visualizar, são ossos, né? Esses ossos, vários ossos, estão na própria rocha, são de um pterodáctilo. Seria um réptil voador que só existiu no Mesozoico, só existiu, portanto, naquela época. Esse indivíduo, ele seria muito parecido com o tatu, mas teria, o indivíduo teria uma porção de placas todas grudadas para formar um casco que nem se fosse o casco do tatu. Mas ele seria assim bem redondo e enorme. Diríamos que seria a carapaça, a casca dele, a carapaça seria do tamanho de um carro, né? Sempre comparamos ao tamanho de um Fusca. Aqui nós temos uma série de coprólitos. O que são os coprólitos? Os coprólitos são fezes fossilizadas. Puxa, até isso o paleontólogo estuda? Estuda. Então, ó, esse aqui é um coprólito de um crocodilo. Este é um fragmento de uma casca de ovo de dinossauro. Então, é uma casca espessa, cheia de porosidades, e podemos verificar aqui a curvatura dela, né? Então, é apenas um fragmento de casca de ovo. Mas onde se localizam os principais campos e sítios para pesquisa no Brasil? No Brasil, nós temos muitos sítios paleontológicos, mas o sítio assim mais famoso e cujos fósseis estão melhor preservados é na bacia do Araripe, no Ceará. São fósseis do Cretáceo. O Cretáceo é uma idade que, se nós formos quantificar em termos de milhões de anos, está por volta de uns 110 milhões de anos. E nós encontramos lá no Araripe uma diversidade de indivíduos, desde peixes, plantas, insetos muito bem preservados, aracnídeos, né? Escorpiões, né?
plantas assim de uma diversidade grande e também indivíduos grandes, como restos de dinossauros, de tartarugas, né? De anfíbios. Então, é uma diversidade muito grande e os fósseis estão muito bem preservados, especialmente os peixes. Os especialistas em peixes dizem que é das melhores preservações do mundo, né? Bem, então no Brasil, né, a gente tem muitos, principalmente lá nas bacias do Nordeste, temos muitos locais com muitos fósseis, né? No estado de São Paulo, nós temos, não tão antigos, não são do Cretáceo, mas são do Paleógeno, a bacia de Taubaté, aqui em Taubaté, né? A gente tem muitos fósseis com cerca de uns 36, 32 milhões de anos, quer dizer, já são desde peixes pequenininhos, como esse, até peixes enormes, né? Como esses que nós estamos vendo aqui no museu. Estes ossos aqui são de uma preguiça gigante. Bem, são de uma única preguiça? Não sabemos. Pode ser que sejam pedaços de vários indivíduos, né? E esses ossos nós descobrimos lá no Nordeste, nas cacimbas, né? Onde a gente encontra muitos ossos desse tipo. Então, esse aqui é um fêmur de uma preguiça gigante. Essas preguiças viveram por volta, algumas 3.000 até uns 10.000 anos atrás. A tecnologia, ao longo do tempo, auxiliou e muito o trabalho do paleontólogo. Antigamente a gente encontrava um ovo de dinossauro ou de uma ave, e o que acontece? Para a gente saber o que tinha lá dentro, nós tínhamos que ir fatiando o ovo, desgastando o ovo e desenhando numa lupa para saber exatamente reproduzir o que tinha dentro do ovo. E aí o que fazíamos? Destruíamos o ovo. Hoje não. Hoje nós temos ressonância magnética, tomografia, raio-x. Então, nós usamos tudo isso para ver o que tem lá dentro. E essas imagens, elas são montadas e conseguimos reconstruir o que está lá dentro, né? Então, quer dizer, a tecnologia nos auxiliou e muito. E você, gostou do tema de hoje? Deixe seu comentário no tv@ung.br ou no telefone 2464-1796. Hoje nós ficamos por aqui, mas voltamos semana que vem na próxima edição com muito mais ciência. Até semana que vem. Tchau, tchau!